Antes de iniciar o estudo desta semana, eu gostava de pedir perdão por um erro que cometi no estudo da semana passada. Na semana passada, na introdução, eu mencionei que o cartão de cidadão, em comparação com o bilhete de identidade, havia 3 coisas que estavam a faltar. E então eu disse que faltava a filiação, o local de nascimento e a impressão digital visível. E na realidade o cartão de cidadão contém a filiação na parte de trás. O que está a faltar é sim o estado civil. Eu errei e peço perdão por isso. Creio que o meu erro não interferiu com a mensagem. Confirmou, porém, se porventura alguém tinha dúvida, que eu sou falível. E com toda a sinceridade eu peço perdão. Ao mesmo tempo estimulo-vos a observarem tudo e avaliarem tudo. E àqueles que ligaram para chamar a atenção, eu confesso, eu sou grato por essas chamadas de atenção. Porventura eu me continuar a enganar em alguma coisa que seja, alguma dúvida, alguma questão, por favor, não hesitem em falar comigo. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo das pragas, já estamos na 4ª praga. 3 ficaram para trás, a água que foi transformada em sangue, depois vimos que várias rãs apareceram, depois também os piolhos que apareceram na cabeça. Destaquei que as 2 primeiras pragas foram anunciadas, a terceira não, que Deus estava a trabalhar junto com a água, mas também junto com a terra. Em cada uma delas eu creio que, olhando para trás, nós podemos dizer que Jesus Cristo é Senhor. Na realidade, este era o objetivo principal das pragas. As pragas foram acontecimentos que ensinaram Faraó, os egípcios, mas também os judeus, que estavam prestes a iniciar uma jornada com o Senhor Deus a caminho da Terra Prometida, que todos pudessem saber que Deus é Senhor, que Ele é soberano. Cada praga é uma aula prática de teologia. Deus mostra quem Ele é, Deus deixa-se conhecer e Deus está a derrotar ídolos e deuses que o Egito costumava ter. Então hoje eu convidava-vos, vamos abrir as Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 8, e vamos ler o texto do versículo 20 até ao versículo 32. Êxodo, capítulo 8, o versículo 20 até 32. A tradução que eu tenho em mão, o texto diz assim: O Senhor disse mais a Moisés: Levanta-te bem cedo e vai ao encontro de Faraó, ele estará junto às águas. Diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me cultue. Porque se não deixares o meu povo ir, enviarei enxames de mosca sobre ti, sobre os teus subordinados, sobre o teu povo e as tuas casas. As casas dos egípcios e até o chão que pisam ficarão cheios desses enxames. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Este milagre acontecerá amanhã. O Senhor assim fez. Grandes enxames de moscas entraram na casa de Faraó, na casa dos seus subordinados e por toda a parte, por toda a terra do Egito. Todos foram assolados pelo enxame de moscas. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus aqui nesta terra. Moisés, porém, respondeu: Isso não poderá ser feito assim, pois o que vamos oferecer ao Senhor nosso Deus é abominação para os egípcios. Quando sacrificarmos o que é repugnante para os egípcios, será que eles não nos irão apedrejar? Temos de ir a caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Então Faraó disse: Eu vos deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe, orai por mim. Moisés respondeu: Ao sair da tua presença, orarei ao Senhor para que amanhã estes enxames de mosca se afastem de Faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Mas que Faraó não haja de novo com falsidade, impedido o povo de ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Afastou os enxames de moscas de Faraó, dos seus subordinados e do seu povo. Não ficou sequer uma mosca. Mas Faraó endureceu o coração mais uma vez e não deixou o povo ir.
Novamente nós vemos Deus a conversar, nós vemos Deus a falar com Moisés e novamente nós vemos Moisés a ser enviado a Faraó. Não há novidade naquilo que Deus está a dizer. Deus continua a mandar, diz, deixa o meu povo ir para que ele me sirva. Era como que uma música monótona que se repetia praga atrás de praga. Não havia variação de discurso. O Senhor Deus queria que o povo fosse. Naquele dia, Faraó estava junto ao rio, desta vez, ao que parece, a sair das águas. Higiene ao culto, fico na dúvida, a palavra de Deus não nos dá, qualquer uma das hipóteses seria viável, e já vimos que os egípcios eram considerados um povo limpo, que cuidava da higiene, e que o rio era considerado uma divindade que dava o pão para os egípcios também. Agora, neste texto nós damos-nos conta que Deus considera-se Senhor e Faraó também. Deus considerava que os hebreus eram o seu povo, Faraó também. Deus queria que os hebreus o servissem e Faraó também. E esta é a tensão que se vai mantendo. Na realidade, esta é a tensão que se vai mantendo em todas as pragas. A novidade agora vai estar no versículo 21. Deus promete enxames de moscas. Não sei se vocês gostam de moscas. Eu confesso que não. As moscas, além de serem chatinhas, normalmente são pouco higiênicas. As moscas gostam de andar em cima de porcaria, as moscas gostam de andar em cima de coisas podres e gostam também de se meter connosco também. Connosco e geralmente com a nossa comida, não é verdade? Basta nós fazermos um piquenique, de repente elas começam a vir e ninguém as convidou. Diríamos que a mosca é um animal que pousa sobre tudo. E por causa disso, esta praga vai ser um pouco estranha. O texto diz-nos que Faraó, os seus oficiais, o povo egípcio, as casas dos egípcios iam ter moscas por tudo quanto era lugar. Mas também nos surpreende a passagem dizendo que em Gozan não iria haver moscas. E, meus queridos, isto não seria normal. Não seria normal porquê? Porque a terra que nós estamos a tratar aqui, se formos para trás, se formos lá ainda ao livro de Gênesis, nós íamos a perceber que aquela era uma terra de pastos. Era uma terra onde normalmente havia gado, onde há calor. Estamos a falar do Egito. E quando há gado e há calor, normalmente costuma haver moscas também. Natural seria os enxames de moscas estarem em Gozan e não onde estava Faraó. Mas Deus diz, e o que é fora do normal, o que é antinatural, vai acontecer. Porquê? Porque Ele é Senhor. Porquê? Porque Ele pode. Porquê? Porque Ele é soberano. Porquê? Porque Ele manda e quando Ele manda as coisas acontecem sempre. Porquê? Porque Deus fala e a criação deve obedecer. Os egípcios, eles também tinham um Deus. Diziam eles que também mandava. Havia um Deus chamado Ptah. Ptah era o criador do universo. Faraó devia ter ouvido Moisés a falar acerca das moscas e provavelmente ele pensou, por amor de Ptah, agora o Deus dos escravos quer mandar acima do Deus da criação? Agora o Deus dos escravos quer dizer que tem autoridade sobre um animal tão simples como são as moscas? Parece que sim. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus dos hebreus estava a dizer que haveria moscas numa terra, mas que não haveria moscas em outra. E ao fazer assim, ele mostrava que era Senhor soberano sobre todas as terras. Olhando para a passagem, nós poderíamos pensar, das duas uma, ou Deus estava a fazer um grande bluff, ou Deus estava a fazer como que uma aposta total e completa, um all-in. O que ele estava a dizer era arriscado. O que Deus estava a dizer era completamente contra a natura. Moscas num lugar à partida limpo, um lugar mais sujo com a presença de gado, sem moscas. Eu não sei se nós estivéssemos lá e ouvido Moisés a dizer isso, de que forma é que nós iríamos reagir? Provavelmente nós diríamos, ele agora se calhar esticou-se um bocadinho. Como é que ele pode dizer isso? Ainda por cima, Deus diz quando é que esse evento vai acontecer. Amanhã. Amanhã vocês vão ver. Eu não sei.
Não sei se nós sempre acreditamos na palavra de Deus. E eu não sei se nós sempre acreditamos quando Deus diz que amanhã uma coisa vai acontecer, se nós queremos que realmente ela vai acontecer. Deus pode, eu creio que Deus pode colocar e tirar moscas quando Ele quer e bem deseja. Creio que Deus pode fazer o pano ficar seco um dia e o pano ficar molhado o outro. Eu creio que Deus pode fazer com que a terra esteja seca no segundo dia e molhado na primeira. Eu creio que Deus tem poder sobre todas as coisas. Mas há alturas em que a minha crença e a minha prática nem sempre concordam. Agora, naquele dia, nós, olhando para o versículo 23, damos-nos conta que Deus vai fazer distinção entre pessoas. E Ele vai mostrar que a linha que separa aqueles que Ele quer resgatar e a linha que separa os egípcios é uma linha que pode parecer ténue, mas é uma linha existente. Nós não somos todos iguais. O texto mostra-nos claramente que uns são deles e outros não. As moscas foram prometidas para o dia seguinte. E quando chegamos ao versículo 24, vemos que foi assim mesmo que aconteceu. Nesta altura já não deveria ser surpresa que quando Deus fala, as coisas realmente acontecem. Mas vem um montão de moscas. Moscas que são frágeis, que se juntam, que formam um exército, que vêm e assolam a terra do Egito. O texto utiliza uma expressão que significa arruinar ou destruir. Olhando para este versículo, nós poderíamos ver como a união faz a força. Sim, poderíamos. Poderíamos dar conta como quando os fracos se unem, eles podem destruir superpotências. Eu creio que acima de tudo isso, nós podemos ver que quando Deus fala, se o nosso Deus é que é soberano. Este era o propósito desta praga. Este era o propósito de todas as pragas. Faraó está a ver o que está a acontecer na sua terra. Ele está a ver um montão de moscas a voarem à sua volta, incomodativas, a andarem por tudo quanto é lado, e parece que ele está a sentir-se um bocado apertado. Reparem que é ele quem chama Moisés e Faraó. E chama Moisés até Faraó. Chama a atenção que é a primeira vez que Arão aparece nesta praga. E foi porque Faraó o chamou. No início, Deus disse, Moisés, vai lá tu. Faraó, parecendo querer tornar aquilo que Deus estava a querer fazer ali naquele momento, ele diz, não, venham os dois que têm vindo como sempre. Deus chamou Moisés para mandar o povo sacrificar a 3 dias de distância. Agora, Faraó chama Moisés e diz, olha, se vocês quiserem, vocês podem sacrificar aqui na nossa terra. Notem que há grandes diferenças nas duas chamadas. Há diferenças sobre quem chama e há diferenças para onde chamam. O Senhor Deus chamou Moisés, Faraó chamou também Moisés. Ambos permitem o sacrifício, ambos permitem a celebração. Deus dizia 3 dias de distância, Faraó dizia vai ser aqui. À partida nós poderíamos pensar, bem, a diferença é muito pequenina, é um mal menor, não dá para ir para fora, faz-se aqui dentro. Mas, irmãos, eu creio que nós deveríamos ter cuidado com aquilo que nós chamamos de mal menor. Quando nós obedecemos em parte à vontade do Senhor Deus, nós estamos a ser desobedientes. Eu repito esta ideia que nós deveríamos sempre destacar. A caminho da terra prometida, quando nós só obedecemos em parte à vontade de Deus, na realidade, nós não estamos a obedecer, nós estamos a ser desobedientes. O Egito estava a ser arruinado. Faraó ainda se julgava suficientemente forte para ditar as regras. Deus dizia, vão lá. Faraó dizia, fiquem cá. A diferença não era pequena, a diferença era gigantesca. E apenas um podia ditar o que poderia ser feito. Moisés inicialmente parece, olhando para o texto, que ele quer argumentar a decisão de Faraó. Eu confesso que o versículo 26 me faz lembrar quando eu tento argumentar com pessoas que não concordam com Deus, tentando suavizar ali um bocado a coisa.
Moisés diz assim, olha, o que é que os egípcios vão dizer quando eles nos virem a sacrificar animais que eles acham que nós não devemos sacrificar ao Senhor nosso Deus? Lembro que nesta altura ainda não havia lei. Lembro que nesta altura não havia uma lei cerimonial nem uma lei sacrificial. Deus ainda não tinha falado. Mas quando nós pensamos em sacrifícios feitos pelos judeus, alguns animais normalmente vêm à nossa cabeça. Carneiro, cordeiro, ovelha, boi, a pomba. Qual era o problema? Sabemos que os egípcios, entre os seus ídolos, eles tinham alguns em forma de animais. Entre eles, o carneiro e o boi. Matar um destes para adorar ao Senhor Deus seria suficiente para causar ali uma pequena guerra civil. Moisés dizia, olha, nós vamos ser apedrejados. O melhor é irmos 3 dias conforme Deus mandou. E a resposta de Faraó no versículo 28 é tremenda. Faraó diz assim, vocês podem ir. Ele autoriza. Vocês podem ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Reparem que ele, de novo, reconhece que há um Senhor. Depois ele diz assim, vocês podem ir, oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Ele autorizava, ele reconhecia que havia um Deus, ele não se queria relacionar com esse Deus. Mas também, ao mesmo tempo, a incoerência é tão grande que ele não se fica por aqui e continua assim. Não vão para longe. Ele, ao mesmo tempo que deixa ir, quer de alguma maneira manter o domínio. E depois ele ainda diz, e orem por mim. De novo, ele não iria orar, ele pede para o povo orar por ele. No versículo 28, nós vemos a vontade de Faraó. Nós não vemos a vontade. Nós vemos incoerências, várias incoerências. É Senhor, mas não é o meu Senhor. Vocês orem, mas eu não orarei. Sabem, infelizmente eu creio que hoje em dia ainda há algumas pessoas que são assim incoerentes como o Faraó. Pessoas que perguntam, podes orar por mim? Elas não estão dispostas a orar. Pessoas que dizem que Deus é Senhor, mas não estão dispostas a deixar que Deus seja Senhor das suas vidas. Infelizmente, algumas delas estão nos bancos das igrejas. O síndrome de Faraó é real e ainda ataca. Orar por mim é bem mais fácil do que dizer ora comigo. Dizer que Deus é Senhor é bem mais fácil do que dizer Deus é meu Senhor. Eu dou graças a Deus porque Faraó estava a falar com um homem humilde. Provavelmente, se fosse alguns dos meus amigos, porque não dizer, se não fosse eu num dia mal disposto, depois de 3 pragas, provavelmente eu iria dizer qualquer coisa do género, olha, se queres vai tu orar. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais humilde e eu creio que nós vemos aqui alguns sinais dessa humildade. Moisés prontamente se disponibilizou para orar por Faraó. Faraó que já o tinha enganado. Faraó que já o tinha prejudicado. Ainda assim, Moisés estava disposto a orar por ele. Mas notem que ele, ao mesmo tempo que se dizia disponível para orar, ele também avisava. Não tornes a fazer como da última vez. Amados, nós sempre devemos orar por aqueles, até por aqueles que nos enganam. Mas também sempre devemos exortar para que o comportamento seja correto. No final do versículo 29, nós vamos encontrar 2 homens que fizeram 2 promessas. Moisés disse, eu vou orar por ti. Faraó disse, eu vou te deixar ir. Estamos perante 2 homens de carne e osso, como tu e eu, que fizeram 2 verbalizações assumindo um compromisso. Um disse, eu vou orar por ti. E o outro, eu vou te deixar ir. Moisés fez o que ele disse que ia fazer. Surpreende-nos ele ter feito isso. Eu creio que já não. Deus fez conforme Moisés disse que iria fazer. Também aqui eu creio que já não é surpresa. Deus é fiel.
Faraó, porém, não fez o que disse que iria fazer. E, infelizmente, também já não é surpresa para nós que assim seja. Antes das pragas terem começado, em Êxodo, no capítulo 7, Deus tinha dito que multiplicaria os sinais e as maravilhas na terra do Egito. Esta já era a 4ª praga. Eu creio com toda a sinceridade que Moisés tinha a expectativa, quem sabe se esta não é a última, se depois não vamos iniciar a viagem. A verdade é que Faraó endureceu o seu coração, prometeu e não cumpriu. E quando uma pessoa promete e não cumpre, nós só temos um nome para o chamar. Faraó naquele dia foi mentiroso. Amados, eu não sei como é que é convosco, mas eu gostava de pararmos aqui um bocadinho. Eu gostava de vos desafiar a terem cuidado com a mentira. Vivemos dias em que a mentira tem recebido cor. Há mentiras que são brancas e então essas são toleráveis. Nós vivemos dias em que a mentira aqui e acolá até é incentivada. Vamos enganar o governo mentindo, fugindo aos impostos. Cuidado com qualquer tipo de mentira. A Bíblia diz-nos que a mentira é filha do diabo. Ela sempre será filha do diabo e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Faraó mentiu. Faraó mentiu. Moisés fez de acordo com a sua palavra. E Deus? Deus cumpriu. Deus fez exatamente conforme prometeu. Então, olhando para esta história, olhando para esta praga, eu gostava que nós pudéssemos sublinhar 3 ideias principais. Primeiro é que Deus é soberano sobre todas as coisas nesta terra. Ele é soberano sobre as criaturas, Ele é soberano sobre a criação, Ele consegue fazer até o que não nos parece natural. Como é que as moscas vão do curral para a cidade? Como é que as moscas deixam de estar no lugar sujo e vão para o lugar limpo? Deus pode. Para Deus, nada é impossível. A segunda ideia que eu gostava de sublinhar, olhando para esta praga, é que o obedecer em parte não é obedecer. Eles podiam ter dito, ok, vamos fazer a festa aqui em casa, está feito. Se eles tivessem respeitado o desígnio de Faraó, eles estavam a fazer contra a vontade do Senhor Deus. Meus queridos, que nenhum de nós se satisfaça por cumprir em parte a vontade do Senhor Deus. Quase não chega. Quase é frustrante, mas não chega. Deus procura quem o obedeça totalmente, ensinando a guardar todas as coisas. Este é o desafio do discipulado. Nós não devemos ficar satisfeitos por obedecer em parte. Nós temos que nos esforçar, nós temos que pedir a Deus que nos ajude, nós temos que fazer o que está ao nosso alcance para submetermos-nos sempre à palavra de Deus, dizendo: Santo Espírito, ajuda-me a ser obediente. Da mesma forma que Jesus foi, que eu seja obediente também. Mas há uma terceira ideia que eu gostava de partilhar convosco olhando para esta praga. É que Deus é fiel. Deus é fiel. Quando as moscas estavam a encher a terra onde estavam os egípcios, os hebreus poderiam pensar: isto em breve vai nos atacar. Mas Deus disse que não iria atacar. Não atacou. Amados irmãos, nós precisamos de saber as promessas de Deus. Nós precisamos de estudar a palavra de Deus e encontrar nela promessas para nós. E vivermos com plena convicção que aquilo que Deus diz que acontece, vai mesmo acontecer. Porque o nosso Deus, além de ser soberano, além de desejar uma obediência completa, Ele é fiel. Vieram as moscas. Foram-se as moscas. Faraó endureceu o seu coração. E a jornada ainda não vai começar. Mas Deus continua a ser soberano. Seja qual for as circunstâncias que tu estás a passar, Deus é fiel.
Deus é fiel. Ele é soberano. Ele importa-se comigo e contigo. Ele importa-se com os seus. Deus a todos, ricamente.